gente, inclusive, teve ultimamente uma nova lei que fala que o CRM não pode mais prescrever o uso de hormônios para fins estéticos e... O que mais? Que eu saiba só isso, né? Só para isso. fins estéticos. Exatamente. Assim, nunca foi permitido, né? Uhum. Sempre ficava aquela coisa ali meio... Não se tocava no assunto. Os médicos têm muito preconceito, por conta de toda a história, né? Que as pessoas normalmente faziam uso de hormônios, sem acompanhamento médico. E quando procuravam um médico para poder fazer exames ou falava que estava usando, os próprios médicos ainda tem muito preconceito. Então, acabou que a gente, no fim, pega as complicações por conta mesmo ou o mau uso ou a falta de acompanhamento. Então, nunca pôde. Só que aquilo não era tocado no assunto, né? As pessoas só não falavam sobre. Até que agora, recentemente, saiu a resolução do CRM, do CFM, na verdade, que é proibido o uso de esteroides anabolizantes, o uso de hormônios para fins estéticos. O que é bem polêmico, né? Que a gente já tinha falado de polêmica, mas é bem polêmico, porque todas as outras coisas são permitidas, inclusive o uso de hormônios para pacientes trans é permitido. E aí a gente entra naquela contradição que, por que em altas doses para uma pessoa mudar de sexo pode e não faria mal, e por que para fins estéticos faz mal, e por que cirurgias e procedimentos feitos, inclusive por pessoas que não são médicos, também não tem problema, né? Então a gente fica naquela polêmica, assim, que por que isso? Mas a gente acata, né? A gente tem que... Então, mas pelo que você está falando, então tem muita margem para discussão. Com certeza. Mas isso ainda isso está em aberto? Dá para argumentar? Dá para questionar? Ou já é... Já é definitivo. Quando o CFM define, assim, já é, né? Na verdade, foi um movimento que surgiu das sociedades. A Sociedade de Endocrinologia, que sempre foi contra, ela sempre se posicionou, mas não tinha força de lei. A Sociedade de Cardiologia também sempre foi contra, e aí as sociedades médicas se uniram forças e conseguiram fazer a resolução. Então, é uma resolução mesmo, e aí foi proibido. Mas cabe muita argumentação, né? Assim, cabe discussão, mas eles não estão abertos à mudança, né? Não é aquele negócio que cabe um recurso aí, né? Não cabe recurso. E o posicionamento de outros países, assim, tem como os Estados Unidos ou alguns países europeus, lá acontece algo similar, com essa força toda, assim? Acho que com essa força não, né? E inclusive você encontra e consegue comprar outras coisas que não são permitidas no Brasil em farmácia. Por exemplo, nos Estados Unidos você consegue comprar um DEA sem prescrição médica. E aqui no Brasil, assim, é proibido, né? Só tem alguns casos específicos para algumas pacientes, por exemplo, pacientes na menopausa, que você pode fazer. Então são coisas muito conservadoras ainda aqui no Brasil. Eu, sinceramente, não sei da legislação dos Estados Unidos e nem na Europa, mas, por exemplo, eu tenho um paciente que mora na Alemanha e lá ele consegue comprar sem receita testosterona, consegue comprar oxandrolona, consegue comprar tudo sem receita, muito tranquilo. Mas eu não sei como que isso é feito, porque eu não sei a resolução de lá, né? Mas aqui no Brasil a gente é muito mais conservador e retrógrada em várias coisas. Nesses pontos, nós somos de fato. Ela estava falando sobre isso, eu pensei, lá nos Estados Unidos, a lei é estatal. Então, dependendo do estado, né? Você tem uma legislação diferente, né? Inclusive para o uso de anabolizante também. Então, dependendo ali do local, a pessoa vai num outro estado, ou até mesmo usa uma outra residência, mas consegue, né, ter acesso a isso. Se aqui no Brasil fosse assim, você acha que ia resolver alguma coisa? Nem precisa, né? As pessoas conseguem ter acesso. A grande questão dessa resolução é que é a maior bobeira. No sentido de que as pessoas não vão deixar de usar. Elas só vão deixar de procurar os médicos para ter a receita médica e comprar a mais segura, que seria a de farmácia, né? Perfeito. Então, na verdade, quem sai prejudicado nisso tudo são os pacientes, porque primeiro que eles não vão ter coragem agora de chegar nos médicos e falarem que usa para poder fazer os exames e fazer aquele check-up e ver como é que tá a saúde de fato. Segundo, porque eles vão continuar usando e aí vão para o underground. E a gente sabe lá de onde vem a procedência e o que tem ali dentro. Então, a chance de complicação aumenta bastante.
Então, assim, eu acho que nem precisaria mudar de estado, né? Com certeza as pessoas dariam um jeito de conseguir para comprar, mas que isso não restringe ou que diminua o uso, não vai diminuir. Aliás, o uso tem sido cada vez mais comum, né? Aliás, você olha assim na academia, no CrossFit, quem não usa é exceção, que é uma coisa... Então, as pessoas vão continuar usando. Não é porque foi proibido que elas vão deixar de fazer o uso. Só que eles ficam desprotegidos no ponto de vista da saúde mesmo, né? A minha percepção, assim, ao longo dos anos, eu já treino já há algumas décadas, e é justamente que no passado, 20, 30 anos atrás, nem se falava de médico. Uhum. E nos últimos 15 anos, vamos colocar assim, eu vejo que diminuiu essa distância, né? E as pessoas procurando mais fazer os exames, acompanhar as taxas, o eixo, né? O eixo hipotalâmico, ou fazendo todos os exames certinho. E agora, quando veio essa resolução, eu falei, nossa, agora então afasta novamente a distância, né? É o que você falou, vai para o underground agora salve-se sabe puder, Deus, né? Sabe Deus o que vai acontecer, né? Afastou da medicina de novo, péssimo, né?